Palavra da salvação. Queiram sentar-se um instante, meus queridos. Estamos nos aproximando da última semana da Quaresma, este tempo propício de conversão, mudança de mentalidade, de sentimentos, afetos e atitudes. E a Sagrada Liturgia hoje nos mostra Jesus sendo colocado diante de um julgamento alheio por parte do seu povo, os judeus. Vejamos que o ministério de Jesus está sendo colocado à prova, pois os judeus, o povo para o qual Deus se fez homem e habitou entre nós, não aceitou a presença de Deus em Jesus. E então eles começam a questionar a validade de quando Jesus diz que Ele e o Pai são um. Ele está sendo acusado na liturgia pelos judeus de blasfêmia, porque ele se iguala a Deus. E o que Jesus faz diante das acusações? O Evangelho nos deixa claro, ele não se esquiva, porque Jesus tem uma característica humana que poucos humanos hoje conseguem ter, que é bancar as próprias escolhas e as próprias consequências. Essa é uma atitude humana. Poucos de nós a temos porque nós estamos acovardados diante do mundo. Mas Jesus não se esquiva. E ele assume a sua identidade de Messias. Ele assume a sua identidade divina com firmeza. Ele não vai titubear diante dos cães que ladram ao seu redor. Pelo contrário, ele vai se autoafirmar como quem ele de fato é. E aqui nós vamos ver que ele vai evocar inclusive o que tem de mais importante para a comunidade judaica. Os judeus vivem em torno das leis de Moisés, e a pré-figuração de Deus entre os homens para os judeus é Moisés. Toda a lei judaica é atribuída a Moisés. Portanto, Jesus, com muita metodologia, ele vai convocar as suas testemunhas diante da acusação do povo judeu, lembrando, sobretudo, o estilo do mundo judaico que o cercava. A primeira testemunha que Jesus cita é o próprio João Batista, o seu primo, o último dos profetas, que foi o precursor do Messias e que veio ao mundo para abrir o caminho para que ele passasse. E então João Batista dá testemunho de Jesus. E Jesus vai dizer: ele veio, a voz que clama no deserto. Tudo o que ele falou, falou a meu respeito. E vocês o mataram. Não entenderam que o discurso de João Batista revelava a mim, e vocês preferiram matá-lo. Em segundo lugar, ele vai dizer das próprias obras que ele realiza entre os judeus. Em segundo lugar, Jesus fala das suas obras. As obras que eu faço dão testemunho de mim. Quais são as obras que Jesus fazia? Milagres, curas, sinais, conversões, mudanças de comportamento, mudanças de mentalidade. As obras que o Senhor fazia publicamente não foi suficiente para que os judeus o compreendessem e enxergassem nas obras de Cristo
a figura do Pai. Deste modo, ele evoca uma terceira testemunha, que é o próprio Pai, dizendo: foi ele que me enviou. Blasfêmia. Nem quando Jesus diz, eu e o Pai somos um, foi ele que me enviou, é suficiente para o povo, pelo menos, tentar raciocinar. Jesus não exigia que as pessoas compreendessem tudo de uma vez. Ele exigia que pelo menos elas se esforçassem para compreender a verdade dos fatos e não repetissem a ignorância da massa como papagaios de piratas. Parece que a nossa sociedade está vivendo um looping desta realidade. Falta-nos sabedoria e passa-nos a repetição de asneiras. Por fim, nosso Senhor deixa claro: as Escrituras, todo o Antigo Testamento, tudo aquilo que é sagrado aos judeus, desde a lei de Moisés, desde a história da formação do Estado de Israel, desde o surgimento da monarquia por meio de Saul, Davi e Salomão, desde o surgimento dos profetas que falam a respeito do reino de Deus, toda a escritura do Antigo Testamento só tem utilidade se for lida com os olhos no Cristo, porque Ele é a concretização da lei de Moisés e das profecias. Ele é a concretização da Páscoa, da passagem da escravidão para a liberdade da terra prometida. É nele que encontra-se uma terra que jorra leite e mel, que do alto da cruz é ressignificado ao jorrar sangue e água para a nossa salvação. Se olharmos para as Escrituras e não conseguimos tirar delas o que é Cristo, elas se tornam estéreis. Se olharmos o Antigo Testamento e não conseguirmos enxergar Jesus no que é falado, estes textos são desnecessários. Porque maior do que a palavra é o verbo. Maior do que quem fala é quem realiza. E aqui nós encontramos a cegueira da religião sem amor. Imagine, Jesus vai fazer uma acusação duríssima. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas vocês não querem vir a mim para ter a vida eterna. De que adianta vivermos arrotando versículos bíblicos decorados se não enxergamos neles a presença de Cristo? De que adianta decorarmos as Escrituras se nós nos encontramos sempre no grande paradoxo da religião? É possível conhecer a Escritura, é possível conhecer, rezar, orar, vir à igreja, participar dos sacramentos, obedecer à lei e ainda assim recusar Jesus Cristo. É possível a todos comungarem a Eucaristia, mas permanecerem fora da comunhão. Porque a comunhão exige mais do que comer a hóstia consagrada. E então nós entendemos
O problema não é a palavra. O problema é o coração que lê sem desejar encontrar o amor. O problema não está no que foi escrito, está nos olhos e nos corações que não querem encontrar o amor que foi escrito. É preferível encontrar a disputa, a vaidade, o ego, a inveja, a competição. E nos dias de hoje é muito fácil encontrar, inclusive, divisões por ideologias caducas e estúpidas. Podemos encontrar tudo na Escritura, mas se tirarmos dessas letras sagradas a essência do amor, elas de nada nos servem. E a religião vai se tornar apenas um sistema e vai deixar de ser caminho. A religião é uma seta que nos aponta para um único lugar. Por isso a liturgia da igreja, antes do Concílio Vaticano II, rezava a missa com o sacerdote junto com a assembleia, olhando para a cruz. Não era de costas para o povo, mas era de frente para a cruz, porque todos que estão na nave da igreja, por isso os senhores estão sentados uns atrás dos outros, remando a grande barca de Pedro, que é a igreja, a nave, o navio. Os senhores remam e um só é o timoneiro, que nos conduz para um único norte, o porto seguro, o que nos salva, a cruz de Cristo. Hoje voltamos, o sacerdote hoje olha para a assembleia, porém o seu coração deve estar fixo na cruz. Assim como os olhos dos senhores devem estar fixos na cruz, porque a religião é apenas caminho e não chegada. Não se é católico com o objetivo de ser católico. Somos católicos para alcançarmos a cruz de Cristo e, agarrados a ela, alcançarmos a salvação, que é a finalidade para a qual nós somos católicos. Qualquer coisa que fuja disso é idolatria. E veja que Jesus conclui dizendo: vocês não têm o amor de Deus em vós. É um verdadeiro soco no estômago, porque ele está discursando diante de partidos políticos de Israel, fariseus, saduceus, mestres e doutores da lei, que se sentiam acima de qualquer bem e de qualquer mal. Eu vim em nome do meu Pai, e vocês não me acolhem. Como vocês podem crer, se aceitam glória uns dos outros e não procuram a glória que vem do único Deus? Aqui vem o diagnóstico espiritual que Jesus faz. Vocês se apegam à aparência, vocês se apegam aos ritos, à reputação, vocês se apegam ao prestígio, vocês se apegam àquilo que passa. Por isso que vocês se vangloriam entre vocês mesmos, se autoelogiam entre vocês mesmos. Mas não conseguimos nos vangloriar no amor de Deus, porque ele deixa de ser verbo para se tornar um substantivo. Amor, que isoladamente não significa nada,
Mas quando eu devolvo para Deus o ato de ser, pois Ele é aquele que é, entendemos que Deus não pode ser um subjetivo, amor. Entendemos que Deus é verbo, porque o verbo realiza a ação. Portanto, Deus é amar. E quando eu digo que Deus é amar, eu entendo que o meu compromisso não pode ser substantivo. Porque amar exige que eu saia do meu comodismo e vá ao encontro do outro. E ali se dá a experiência de Deus, no encontro com o outro. Enquanto o substantivo amor nos acomoda e nos deixa ensimesmados, achando que tudo precisa girar em torno de nós e de nossas meras vaidades. Vida passageira, breve e rasa. O que levaremos dela? Se tudo aquilo que os nossos olhos alcançam neste momento, um dia vai deixar de existir, inclusive as pessoas que estão do seu lado. Tudo que é visível, um dia deixará de existir. Há 24 anos eu fui embora da Capelinha. Estudei aqui de 98 a 2001. Fui seminarista agostiniano, me formei na filosofia. Tive a querida Andréia como professora, uma amiga querida que eu amo muito. E tive nos frades dessa casa um modelo de vida maravilhoso, que me faz até hoje, mesmo sendo um padre diocesano, carregar o hábito de Santo Agostinho, porque foi aqui que eu plantei minhas raízes e eu não quero que elas saiam daqui. E mesmo sendo diocesano, eu uso meu hábito agostiniano, porque foi aqui que eu tive a base e a estrutura suficiente para que eu pudesse ser o padre que eu sou. Há 24 anos, quantos que sentavam nesses bancos já não estão mais aqui? Porque tudo que os nossos olhos alcançam, um dia deixa de existir. Nem mesmo a igreja que existia quando eu morava aqui, está aqui. Porque vocês reformaram e ela ficou maravilhosa. Apesar de terem tirado o altar de Santa Rita, que é onde eu chorava todos os dias nos meus desesperos. Tudo que os olhos alcançam, um dia deixará de existir. Portanto, não se apeguem às aparências. Não se apeguem à reputação, ao prestígio, às impressões, meus queridos. Esse é o grande drama da vaidade espiritual. Um ego religioso que busca a aprovação humana, ele jamais vai conseguir a comunhão com o mistério de Deus. O amor de Deus, ele nos desinstala. E só quem faz a experiência verdadeira do amor de Deus pode se sentir incomodado. Porque o amor de Deus nos desinstala, nos arranca da mesmice, nos tira da zona de conforto, nos arranca do comodismo do pensar, do sentir e do agir. O amor de Deus é deveras arrebatador, porque ele nos arranca de onde nós juramos e acreditamos ser o nosso lugar. Que bom que é assim. Ele nos chama a sair do jogo da glória humana. E é claro que isso nos assusta. É claro que isso nos surpreende. Porque nós estamos presos demais às coisas materiais. E quando somos chamados a fazer a experiência de viver de acordo com o Espírito, nós trememos a carne.
porque a carne é fraca. E se alimentamos a carne, não a tornaremos forte, porque a natureza da carne é fraqueza. E se há força em nós, há força porque há um espírito. Este sim pode ser fortalecido. Não alimentem a carne, porque de nada valerá. Não estou mandando ninguém morrer de fome ou inanição. Quero que vocês compreendam que o que é passageiro merece o tempo e a atenção próprias do que é passageiro. E o que é eterno merece a atenção e a dedicação própria para aquilo que é eterno. Afetos são eternos. Gestos são eternos. Memórias, apesar de um triste privilégio, são eternas. Que o diga uma mãe que sepulta um filho, que o diga uma esposa que sepulta o marido. As memórias eternizam aquilo que desejamos no céu. A presença física não existe, como tudo o que existe vai deixar de existir. Mas ninguém arranca do coração de uma mãe o cheiro do filho morto, o afeto do filho morto, o embalar o coração de um filho morto. Porque o que é eternizado em nós é o que nós sentimos, para além da matéria. E compreendamos, meus queridos, o que somos chamados a viver nessa vida é uma vida espiritual. Que a quaresma seja para nós uma seta que nos aponte para além da cruz. Porque nós adoramos o Cristo crucificado, não porque Ele foi crucificado, mas porque Ele ressuscitou. Portanto, a ressurreição é que nos glorifica, meus queridos. Por isso, muito mais que morrer todos os dias de tristeza, de angústia ou saudade, cabe a nós ressuscitar todos os dias de fé, de esperança e de amor. Mais que morrer pelas aparências, é ressuscitar pela essência. Olhemos para dentro de nós, onde habita aquele que, apesar de nós, mantém os seus braços permanentemente abertos, à espera de cada um de nós. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça, que possamos subir o calvário da nossa história e que um dia estejamos todos reunidos no altar celeste, onde não serão precisos mais padres, freis ou diáconos, porque o sacerdote eterno, Jesus Cristo, é quem nos dará de comer e de beber. Ali não haverá fome, não haverá sede e não haverá lágrimas, porque as coisas antigas já se passaram e seremos nascidos de novo. Amém.